Olá, hoje vamos direto ao ponto, mergulhando no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. A cena é bem intensa, né? Jesus na casa de um fariseu importante num sábado. Sim, e todo mundo de olho nele, observando cada passo. E ainda tem a presença de um homem com hidropisia, aquele inchaço causado por líquidos. A atmosfera devia estar pesada mesmo. Sábado, regras, a casa de uma figura religiosa. Com certeza, uma situação delicada e todos ali esperando para ver o que Jesus faria, né? E ele não foge da raia. Pergunta na lata: é permitido curar no sábado ou não? E a resposta: silêncio total. Aí ele cura o homem. E ainda joga a pergunta: quem é que não tiraria o filho ou o boi de um poço no sábado, hein? De novo, silêncio. Ninguém se atreveu a responder. Isso é muito significativo. É um checkmate na interpretação rígida da lei deles, né? Exatamente. A cura e a pergunta expõem a falta de compaixão por trás daquela rigidez toda. O silêncio deles mostra que não tinham como defender a posição. Logo depois, ainda na mesa, Jesus repara numa outra coisa. Os convidados escolhendo os melhores lugares, buscando honra. Assim. E isso vira gancho para a parábola dos primeiros lugares. Isso, a lição clássica. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bem direto ao ponto. E o fascinante é como ele conecta isso, essa ideia de status, com um conselho para o próprio anfitrião. Verdade, ele diz para não convidar só quem pode retribuir, tipo amigos, parentes ricos. Mas sim os esquecidos, né? Os pobres, aleijados, coxos, cegos. É uma subversão completa da lógica social da época. E fala de uma recompensa que não é daqui, mas lá na ressurreição dos justos. Uhum. Ouvindo isso, um dos convidados solta aquela "Feliz quem comer no reino de Deus" banquete. Isso, um homem prepara uma festa, convida um monte de gente importante. Aí começam as desculpas, né? Ah, comprei um campo, comprei bois, acabei de casar, desculpas bem materiais, digamos. O anfitrião fica furioso, manda o servo buscar gente nas ruas, nos becos, os pobres, os aleijados. Exato. Encher a casa com quem a sociedade normalmente ignora. E como ainda sobra espaço, ele manda buscar gente até de fora da cidade. A mensagem é clara. Quem recusa o convite inicial fica de fora. E o convite se estende a quem nem esperava por ele. Uma inversão total de expectativas. Depois dessas parábolas, a conversa muda de tom. Jesus se vira para a multidão que o seguia. Sim, e aí vem aquelas palavras bem fortes. Bem exigentes sobre o que é ser discípulo. Ele fala que, para segui-lo, é preciso odiar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida. É pesado. É fundamental entender o que esse odiar significa aqui, né? Não é o sentimento de raiva. Certo, é sobre prioridade, então. Exatamente. É uma reordenação radical. O compromisso com ele tem que ser tão absoluto que todos os outros laços, por mais importantes que sejam, ficam em segundo plano. É uma questão de lealdade suprema. E ainda tem que carregar a própria cruz. Para ilustrar o peso dessa decisão, ele usa duas imagens, né? Sim, a do construtor da torre, que precisa calcular o custo antes de começar. Para não passar vergonha depois se não conseguir terminar. E a do rei que vai para a guerra. Ele precisa avaliar se tem força suficiente para enfrentar o inimigo. Ou seja, pensar bem antes de entrar nessa. Calcular o custo do discipulado. Isso não é uma decisão para ser tomada de qualquer jeito. E a conclusão é taxativa, tem que renunciar a tudo. Uau! E para fechar essa parte, ele usa a metáfora do sal. O sal que perde o sabor. Se isso acontece, ele não serve para mais nada, é jogado fora. Perde a sua função, sua identidade. Exato. É um chamado para que os seguidores mantenham sua característica, seu propósito no mundo, para que façam a diferença e não se diluam a ponto de se tornarem irrelevantes. E termina com aquele chamado à atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um convite à reflexão profunda sobre tudo isso. Então, resumindo Lucas 14, a gente vê Jesus desafiando as normas sociais e religiosas ao sábado, status, hospitalidade seletiva, e ao mesmo tempo ele coloca as exigências altíssimas do discipulado. Perfeito. Existe essa tensão, essa dualidade. Por um lado, um convite super generoso, aberto a todos, como num banquete. Por outro lado, a resposta a esse convite exige um custo pessoal imenso. Renúncia, uma entrega total. Fica a pergunta para nossa reflexão, né? Pensando na torre e na guerra, como é que a gente pode hoje calcular o custo de um compromisso verdadeiro na nossa vida?
E pensando no sal, o que significa na prática hoje em dia a gente não perder o sabor? Como manter nossa essência e propósito? Assuntos para pensar, com certeza.